Esta é uma escola japonesa de karatê do fundador Choi Young, um japonês na Coreia. Esta escola difere das artes marciais mistas profissionais habituais porque enfatiza a praticidade na luta. Portanto, Kyokushin talvez seja mais adequado para Murin. Mas Young White não gostava de usar o karatê Kyokushin. Young tenta acertar o mercenário, mas o mercenário é rápido o suficiente e se esquiva. Young fica surpreso com o quão rápido ele é. O mercenário contra-ataca com sua espada, e Yeon bloqueia e salta para longe. Young quer desferir um golpe poderoso e não bloquear constantemente. Ele entende que Kyokushin não combina com seu estilo de luta. Young novamente decola abruptamente e tenta acertar o inimigo na cabeça, mas novamente seu punho é bloqueado pela espada. O mercenário entende que esta técnica de luta é bastante simples, mas pode causar ferimentos fatais. O poder dessa técnica pode ser comparado ao golpe de um grande touro. Young continua atacando, mas o mercenário se esquiva. Tendo se esquivado do golpe, o mercenário salta e acaba atrás de Young. Agora o mercenário sente que a cada golpe Young está batendo cada vez mais forte, mas a energia interna de Young não aumentou. O mercenário sentiu a sede de sangue de Young aumentar. O mercenário rapidamente salta até Young e pula e pergunta se isso é tudo que sua luta é capaz. Um golpe da espada que não pôde ser bloqueado a tempo. Muito rápido, muito perto. Young finalmente puxou a espada e o sangue foi derramado. Droga, o jogo de pés dele é bom demais, pensou Young. É improvável que Kyokushin consiga ajudar aqui. O mercenário definitivamente parece muito rápido agora, mas ao mesmo tempo mais malvado. Provavelmente porque o mercenário se sentiu ameaçado pela técnica do karatê. Young bloqueia outro golpe do mercenário. Young percebe que lhe resta ainda menos tempo e precisa atacar com urgência. Mas como fazer isso? Pensar. Embora suas pernas lhe permitam diminuir a distância do oponente muito rapidamente, ele se move em linha reta e é difícil para ele mudar de direção repentinamente. Portanto, neste caso, a resposta é bastante simples, pensou Young, bloqueando novamente o golpe da espada com suas luvas de metal. Depois de se esquivar do golpe, Young de repente decide se mover. Contorna o mercenário e foge. O mercenário fica chocado. Seu oponente realmente decidiu fugir. Ele realmente acha que pode ficar rico com ele. O mercenário acredita que com tais ferimentos Young não conseguirá escapar, e de repente salta atrás dele. Young corre até a beira do telhado, enquanto controla o movimento do mercenário atrás dele. Agora você está fisgado, ele pensou. A isca funcionou. Young parou abruptamente na beirada e simultaneamente se virou para encarar o inimigo. Young se preparou para atacar. Ao pular, o mercenário achou que o comportamento de seu oponente era muito estranho, mas agora ele definitivamente iria pegá-lo. O mercenário agarrou a espada com a outra mão. Uma técnica estranha, pensou o mercenário. A distância estava diminuindo. A espada do mercenário alcançará agora a cabeça de Young. Reação rápida de Young. Ele já sabia que isso iria acontecer e colocou sua luva de metal na lâmina da espada. A luva revelou-se mais forte que a espada. A ponta da espada não aguentou e quebrou-se em pedaços. Por inércia, o mercenário continuou sua fuga para enfrentar os punhos de Young. Em uma fração de segundo, ele percebeu o que Young estava fazendo. Mas já era tarde. Tendo ganhado velocidade, o mercenário não conseguiu parar. E tendo perdido a espada, não conseguiu mais bloquear o golpe. Ficou sem proteção e se aproximou de Young. Young jogou fora o inimigo com um segundo golpe de punho. Ele conseguiu, foi um ótimo tiro. Mas esse não foi o fim. Ele apenas quebrou a espada. O inimigo ainda está sem grandes danos. Young correu em direção ao inimigo o mais rápido possível. Esta é a sua chance de vencer enquanto o inimigo está sem arma. E até que o mercenário começou a usar novamente suas pernas rápidas. Young deve derrubá-lo muito rapidamente. Tendo diminuído a distância, ele caiu em seu próprio truque e não conseguiu evitar o golpe do mercenário. Com o golpe, Young voou contra a parede e bateu nela, com tanta força que pedras voaram da parede. O mercenário admitiu que ficou muito surpreso por Young ter usado suas pernas rápidas para destruir sua espada. Ele também admitiu que há muito tempo não travava uma luta tão interessante. Young perguntou ao mercenário como ele conseguiu acertá-lo daquele jeito, sem sua arma. O mercenário explicou que não queria esconder. Seus clientes simplesmente confiam mais nele quando ele tem uma espada. Na verdade, ele usa uma técnica de luta chamada técnica da palma. Mas esse conhecimento não muda nada, respondeu o mercenário. Virou-se e começou a sair. Young disse que ainda não havia terminado e perguntou para onde iria. O mercenário disse para não se preocupar com isso e que eles se veriam novamente em breve. E ele jogou fora sua máscara. Espero que você seja mais forte da próxima vez, o mercenário disse e deixou Young.
Não tendo nenhum talento em artes marciais e nem muito inteligente, o chefe da filial fez todo o trabalho sujo para ter sucesso. Foi assim que ele chegou à chefia da filial Renan da Aliança Murim. Ele superou muitas dificuldades para chegar a esta posição. Então Mion ficou em um círculo de guardas caídos, que não conseguiram se levantar após o ataque. Seu Wu Chang amaldiçoou seus guardas por não conseguirem lidar com alguma garota. Seu Mion perguntou se ele ainda pensa que é apenas uma garota. Ao ouvir os gritos do chefe do galho, ela se virou para ele e caminhou direto em sua direção. Ele gritou para ela não se aproximar dele. Seu Wu Chang quis dar um passo para trás, mas de repente percebeu que alguém estava atrás dele, silenciosamente, como um fantasma. Alguém estava ao lado dele. Era Yong, todo sujo depois da luta, com hematomas e um olhar selvagem. Wu Chang desmaiou de medo, pensando que Yang era um verdadeiro fantasma. Seu Mion ficou preocupada ao ver a condição de Yeon, mas Yang tossiu sangue e disse que estava bem. Então Mion se desculpou. Se ela tivesse descoberto antes que era uma armadilha, ela não teria permitido que isso acontecesse. Yang diz que não é culpa dela, ele está muito fraco. Mas ele se encontrará novamente com este mercenário, porque o mercenário salvou sua vida. Se Yong entendeu corretamente, eles se conheceram no torneio Dragon Phoenix. O vencedor do último torneio garantiu que caso esse estranho apareça lá, eles farão uma investigação minuciosa. E Yeon não estará mais em perigo, ele está sob a proteção da Aliança Murim. Yeon pediu a Seo Mion para fechar os olhos porque o mercenário salvou sua vida. Não peguei o livro com entradas falsas do torneio qualificatório. E o estranho está obcecado em lutar como Yong. Ela percebeu que Yang queria lutar com ele novamente. Se ele deixar essa derrota como está, não conseguirá dormir bem e ficará muito chateado. Yong confirmou que irá para a Aliança Murim, assim que estiver curado. Seo Myung diz que também irá lá para doar este livro, e pede a Yang que a acompanhe. Ela espera que ele não recuse isso, e que eles irão juntos. Como resultado da investigação, todos os envolvidos no escândalo de corrupção foram capturados e levados embora. O edifício principal da Aliança Murim. Lin Musun é o líder da Aliança Murim, lâmina destruidora celestial do Imperador. Ele estava cansado de todo esse negócio. Esse escândalo de corrupção também não lhe despertou interesse. Esta posição exige que ele estude cuidadosamente todos os relatórios. Ele é o líder da Aliança Murim, mas tudo que ele quer é focar nas artes marciais. Ele não gosta de trabalho de escritório. Era uma vez ele era apenas um cara comum. Um dia um problema aconteceu com ele e ele caiu de um penhasco. Ele teve sorte e não morreu. Um espírito apareceu-lhe e convidou-o a descobrir possibilidades escondidas dentro dele. Lin Musun despertou sua inteligência e talento natural para as artes marciais. Ele alcançou resultados surpreendentes e começou oficialmente sua jornada para Murim. Ele então começou sua perigosa jornada como um cavaleiro guerreiro, travando inúmeros duelos. Enquanto fazia tudo isso, um dia ele de repente percebeu que havia ganhado o apelido de Imperador da Lâmina Matadora dos Céus e foi promovido ao cargo de líder da Aliança Murim. Ele claramente não estava feliz com isso. Ele não queria se tornar um. Ele sabia disso mesmo quando esse cara, Zhuge, o convenceu. Mas então, de repente, ele notou entre os papéis que a escola feminina havia escrito uma carta para elas. Esta é uma das escolas fora do padrão. Eles realmente vão participar do torneio Dragon Phoenix este ano. É bom que não haja requisitos especiais para a participação. Mas esta é a primeira vez que uma seita não normativa se junta. É estranho. Eles estavam tramando alguma coisa. Você precisa estar preparado para o caso. Lin pensou. Província de Hebei. Um mês depois, uma multidão de pessoas se reuniu para uma discussão sobre a área de verão ao redor do restaurante. Há um debate animado acontecendo. Um homem grita que o vencedor será Geum Vimuyung, o dragão Wudan. Outros homens dizem que é improvável que isso seja possível, porque a escola Wudan não tem nenhum dos 10 mais altos. Eles acreditam que muito provavelmente o vencedor será alguém de uma escola tradicional, talvez um pequeno dragão Buda. Ele é o melhor aluno da escola. Outros acreditam que a vencedora será a lutadora de Hua Mountain Ice Flower, Kang Yunhua. Com uma aparência gelada, mas bonita, ela é uma lutadora durona em todas as idades. Há rumores de que ela se tornará a maior guerreira das flores de ameixeira. Ouviram dizer que ela treina muito como uma maníaca. Ao mesmo tempo ela é muito bonita, mas treina muito. Eles estão esperando para vê-la e se conhecerem. Yong fica surpreso que o festival seja frequentado não só por escolas tradicionais e seus alunos, mas também por pessoas que querem ver as lutas. Ele também está feliz em se juntar a eles. Yang comia bem e estava em excelente forma física. Yong está pronto para entrar no torneio Aliança Murim, torneio Arena Dragão Fênix.
Hwang Yu-san, o anfitrião do torneio, dá as boas-vindas a todos os participantes e visitantes do torneio. Antes do início do torneio, o anfitrião apresenta o chefe da Aliança Murin, Lin Musun, e o convida a dizer algumas palavras. O assistente do líder pede que ele não faça nenhuma besteira e leia o discurso no pedaço de papel. O líder se dirige a todos os presentes. Ele está feliz em dar as boas-vindas a todos na abertura do torneio. A assistente fica satisfeita com o belo início do discurso. Mas então Lin rasga o pedaço de papel em pedaços, e ele continua a falar, mas apenas o que quer dizer. Ele não quer pregar ou resmungar, só há uma coisa que ele deseja pedir para este torneio. Aproveite os duelos. E o público respondeu alegremente com gritos. Yong, ouvindo o breve discurso do líder da aliança, decidiu que o líder não era tão perigoso quanto pensava anteriormente. Competir nesse estilo é um pouco emocionante para Yong. Mesmo em sua vida anterior ele não teve essa experiência. Emocionante, mas parece divertido. Antes do início da competição, apareceu uma classificação de 64 lutadores que se classificaram para o torneio. Ela parece ter um formato semelhante ao da vida passada de Yong. Yong se viu na primeira linha. Seu oponente é Ji Seo-hyuk. O torneio deve ser concluído em 3 dias. Neste caso, é importante manter a resistência. Yong se perguntou se o cara mascarado com quem ele lutou há pouco tempo estava entre os participantes do torneio. A única coisa que ele lembra dele é sua voz e a arte marcial que usa. Talvez ele devesse estudar primeiro os oponentes que usam a técnica da palma. Então lembrou que talvez fosse notado ao assistir às lutas. O anfitrião chamou os participantes para a primeira luta e disse-lhes para se prepararem. Um dos membros se aproximou de Yong e perguntou: "Você é Young White?" Era seu oponente Ji Seo-hyuk, com quem ele deveria ter sua primeira luta. Young ignorou todos os comentários e provocações de seu oponente. O oponente ficou com raiva porque Young o ignorou. Ji está com raiva porque Young não o conhece e não se importa que ele seja tão legal. Ele decidiu que Young se arrependeria de não o respeitar tanto. E assim termina a primeira luta. 2 lutadores entram na arena. Young White emerge da parede do Tigre Dourado. Espada Dragão Tai da escola Runa. Os espectadores ficam surpresos que Young não tenha um apelido. Normalmente, para competições, os participantes assumem algum apelido legal. As líderes de torcida da escola Jona apoiam seu lutador e gritam: "Ji Seo-hyuk vai vencer." Ji, vendo o apoio da arquibancada, gritou para eles não se preocuparem. Ele terminaria a luta rapidamente. Young achou que estava com um pouco de ciúme porque seu oponente tinha um apelido. Mas então pensei que o apelido que combinava perfeitamente com Yeon era ladrão cavaleiro andante ou fanático por luta. Ji, vendo o sorriso de Yong, começou a ficar furioso. Ele gritou para que Yong não ousasse ignorá-lo e rir dele. Ji disse que ele não é uma piada. O juiz disse para eles se prepararem para a luta, e se estiverem prontos podem começar. Ambos os lutadores disseram que estavam prontos. O juiz anunciou o início da luta. A luta começou, e Ji foi o primeiro a correr em direção a Yong. Depois de correr o suficiente, Ji deu um pulo e decidiu atacar por cima. Yong estava pronto para o ataque e bloqueou o golpe com suas luvas de metal. Ji usou a técnica da espada Tai impiedoso. Os espectadores disseram que Ji era uma estrela em ascensão e o melhor representante da seita. Yong rapidamente analisou e percebeu que uma técnica de espada como a de Ji era suave e flexível e não tinha poder. Estas são técnicas de abraço de impulso. Uma técnica tão avançada só pode ser usada por lutadores talentosos da seita Zonan. Yong entendeu como continuaria a luta e decidiu também ser flexível e mostrar sua técnica suave. Ji se divertiu com essa postura. Ji atacou novamente com sua espada. Yong facilmente se esquivou da espada e foi capaz de diminuir a distância e se aproximar de seu oponente. Ji não conseguiu acertar o próximo golpe. Yong bloqueou suas mãos. Agarrando seu kimono, Yong se jogou por cima do quadril, técnica usada no judô. O lançamento terminou com uma queda muito forte no chão. Os alunos da escola ficaram chocados. O oponente de Yong foi derrubado e nocauteado. A luta acabou. O juiz anunciou: Young White, aluno da Golden Tiger Wall School, é declarado vencedor. Vendo isso, o diretor da escola ficou furioso. Ele não conseguia entender como um aluno de uma seita desconhecida poderia derrotar seu talentoso aluno Ji. O chefe do sindicato e seu assistente decidiram não expulsá-lo nem interferir. Eles discutiram o estilo de luta livre de Yong e chegaram à conclusão de que ele usava o peso e a força de um lutador. O chefe dos Aones decidiu que esta técnica difere da técnica de Taiji, mas combina bem com ela. O chefe da aliança gostou de Yong. Ele comparou isso ao vento. Não se limita a nenhuma forma específica como o vento. Young se cansou e decidiu sair do ringue. Ele sentiu sono.
Tendo recebido permissão para sair, ele saiu. Young entendeu que ao aplicar sua experiência de vida passada no MMA neste torneio, receberia uma avaliação negativa de outros mestres, mas não achava que seria tão ruim. Por isso, decidiu deixar as arquibancadas para não irritar os espectadores e representantes de outras seitas de artes marciais sentados nas proximidades. De repente, ele ouviu alguém se dirigir a ele com uma pergunta. "Para onde você vai?" Young respondeu imediatamente que não era da sua conta. Virando-se, Young viu seu cunhado. "Faz muito tempo que não vejo White." Seu cunhado o elogiou pela ótima luta. Young disse que teve sorte. Seu adversário não era tão forte. O cunhado explicou que um dos melhores lutadores que conquistou a vitória neste torneio lutou com ele. Young ficou muito surpreso com essas palavras. O cunhado continuou falando do adversário com um grande sorriso. Ele disse que esse cara tem uma técnica de espada excepcional e impecável. Young riu, sua técnica como ondas. Ele gostaria de ver mais, mas não esperava que o inimigo fosse morto com um só golpe. O cunhado disse que Young tinha habilidades fortes e o público ficou chocado com a técnica que viu. Young lembrou-se das instruções de seu professor. Seu professor disse que seu punho não causava boa impressão e que sua arte marcial não inspirava respeito. Mas durante o treinamento, ele entendeu o quão eficaz a técnica de Young era em batalha. A professora também disse que Young o lembra de como ele estava desesperado naquela época. O cunhado explicou que todo mundo que pratica artes marciais quer antes de tudo ficar mais forte do que é agora, e está pronto para se defender e a tudo o que lhe é caro. Mas todos esqueceram o verdadeiro motivo. Em vez de se tornarem mais fortes, começaram a pensar no orgulho e na aparência como a coisa mais importante. No final, o cunhado resumiu que a arte marcial de Young era incrível, e até a espada do imperador a reconheceu. Portanto, não dê atenção a quem julga pela aparência. Young agradeceu ao cunhado pelo apoio. O cunhado disse que foi uma ótima conversa. Jovem perguntou se era verdade que o cunhado participaria da competição principal. Young disse que ficaria feliz se vencesse. O cunhado disse que estava confiante na vitória. O cunhado saiu se despedindo. Young pensou que não deveria se criticar. Não importa o que os outros digam, ele segue seu próprio caminho. A noite chegou. Young percebeu o quão cansado ele estava. Acima de tudo, canso de assistir lutas. Ele se lembrou de seu desejo de encontrar o mascarado e perceber uma coisa. Ele também achou que os padrões deste torneio eram mais baixos do que ele imaginava. Mas ainda assim não vi todas as lutas. A maioria deles estava obcecada com a aparência de suas artes marciais, em vez de com o quão eficientes elas eram. Ele sentiu dor nos olhos enquanto assistia a todas as lutas. Mas se ele quiser encontrar aquele cara mascarado, ele deve assistir até o fim. De repente, uma ideia surgiu em Young. Se ele vencer a competição com as artes marciais modernas, talvez a Aliança Murin perceba o que está perdendo e pare de prestar atenção às aparências e ao orgulho. Young teve uma ideia interessante. Terceiro dia do torneio Dragon Phoenix. Mais gente se reuniu hoje. Isso porque hoje é o maior número de lutas interessantes. Os dois rapazes lembraram como o torneio começou com a derrota de Tai Sword Dragon G. Como Young derrotou seu oponente com um arremesso. Ao ouvir a conversa, a outra pessoa ficou com raiva. Incapaz de resistir ao ridículo, ele se virou para eles e gritou que não deveriam comparar uma luta de hooligan com técnicas de artes marciais. Esse cara apostou no cara errado. O homem furioso exalou e disse que tais artes marciais estranhas não durariam muito, e ele perderia. As pessoas chamam isso de excêntrico marcial. Esse apelido soa como membro de um culto demoníaco. Um deles não concordou que esse fosse um bom apelido. Na primeira luta, sua luta atraiu apenas a atenção de poucas pessoas. Sua técnica causou muita polêmica. As pessoas duvidavam que tal técnica fosse uma verdadeira arte marcial. Eles não sabiam como chamar tal técnica. A única coisa que sabiam era que ele era da Golden Tiger Wall School. A próxima luta de Iona. Novamente ele usa a técnica de luta livre. Ao aplicar um golpe doloroso em seu oponente, ele o força a se render. Mais uma vez a partida terminou com vitória de Young. E então o árbitro anuncia o vencedor. O vencedor é o excêntrico marcial da parede Golden Tiger. Os espectadores nas arquibancadas comemoram em estado de choque quando o novo vencedor é anunciado. Os espectadores ficam descontentes e gritam que ele é um bastardo e uma vergonha para Murin. Mas Young-woo não parece se importar com esses gritos. Ele sorri e brilha de felicidade porque venceu. Ele sai do ringue com um sorriso e uma expressão imperturbável, assobiando uma música. E pensa que não se importa se alguém está com raiva. Ele não se importa com respeito ou orgulho. Ele vai provar a todos que o principal é a praticidade e não o patos. As verdadeiras artes marciais não são dançar. Ao chegar às arquibancadas, Young conhece Won-ho e fica feliz em vê-lo.
Won-ho pede desculpas por abandoná-lo da última vez e partir sem ele. Won-ho elogia Young e o parabeniza pela vitória fácil. Young tenta responder modestamente que esta é apenas mais uma etapa. E ele não consegue acreditar que Young sorri mesmo quando outros o criticam, e diz que sua saúde mental está muito forte. E Won dificilmente sorriria se também fosse criticado como Yona. Young diz que sorriu ainda mais para irritá-los ainda mais. Mas chega de falar disso. Young diz que viu sua luta há 2 anos e ficou impressionado. Won-ho diz que ainda tem um longo caminho a percorrer comparado a ele. Mas a única coisa que ele realmente queria era encontrar Young nas finais. Young também gostaria de lutar com ele na batalha, e também estará ansioso por isso. Mas de repente, o árbitro anuncia que a próxima partida está começando. Um lutador do Monte Hua Ice Flower, Kang Yun-hwa, é convidado ao palco. Rival da seita Guo Chunyu. O público não gosta dele. Todo mundo gosta da garota. Os caras ficam surpresos que o cara seja simplesmente insultado assim e não entendam o motivo. Mas eles decidiram que o motivo era justamente porque a adversária desse cara era uma garota linda, e o público só queria que ela vencesse, e ela era de uma seita conhecida. Pelo contrário, ele pertence a uma pequena e pouco conhecida seita de artes marciais. Ela tem habilidades extraordinárias, e é uma das principais estrelas em ascensão das 10 principais seitas. Ela também é linda. Portanto, o público ficou do lado dela. Vê o cara como um vilão e é um pouco triste porque isso não é verdade. E eles não são vilões só porque são mais fracos e menos famosos que sua escola. Young não a reconhece nem um pouco. Ela parece estranha. Ele se lembra dela de forma diferente. Ele se lembra dela quando ela era muito alegre e brilhante. Won-ho diz que também se lembra de como ela sorria quando era mais jovem. Mas um dia tudo mudou quando ela seguiu a professora, e quando ela voltou. O árbitro anunciou o início da luta, e a menina foi a primeira a atacar. O cara fica chocado com a velocidade dela. Ele ergueu a espada e ficou na defensiva. Young e Won-ho continuaram a conversa durante a luta. Won-ho não sabe os detalhes exatos, mas sabe que ela brigou com um garoto da idade dela e perdeu feio. Depois disso, ela ficou desiludida com as artes marciais e tornou-se bastante fria com os outros. Isso a afetou muito pessoalmente. Young sorriu porque decidiu que Won-ho estava falando dela de maneira muito emocional. Won-ho ficou surpreso com aquele sorriso. Young perguntou-lhe que ele estava interessado nela. Won-ho começou a negar que não, e não havia necessidade de brincar assim, e ele não se apaixonou por ela. Mas Young continua a brincar. Young se ofereceu para falar com ela. E quando ele era jovem, ele realmente... De repente, Young se lembrou de como brigou com uma menina quando criança. Era realmente ela. Então ele venceu essa batalha. Ela perdeu feio então. Young percebeu que foi ela, e foi ele quem a influenciou. Agora ela é uma lutadora implacável, e não é mais a garotinha que era quando criança. A luta continua. A garota arrancou a espada das mãos do oponente. O adversário é derrotado e desiste. O árbitro anuncia o vencedor. Vencedor Flor de Gelo da Montanha Hua, Kang Yun-hwa. A maioria dos espectadores está maravilhada e acredita que ela provavelmente vencerá o torneio. E de repente um dos espectadores deu um apelido para ela, Ice Flower Phoenix. Outros fãs pegaram esse apelido e todos os espectadores começaram a gritar, Ice Flower Phoenix. Ela se virou e viu Young e Won-ho. Os caras estavam claramente envergonhados e Young sentiu vergonha. Então novamente a luta. Novos participantes do torneio entraram no ringue. Won-ho é um representante do templo Shaolin, o pequeno dragão Buda. Seu rival é da espada do dragão da seita Kunlun Tai-hu, chamado Young Won-ho. Os lutadores desejaram uma ótima luta entre si. O cara da espada foi o primeiro a pular em Won-ho, gritando e se preparando. Won-ho se esquivou da espada e apontou-a para o lado enquanto tentava atacar com o outro punho. Young, olhando para a luta, notou que Won-ho estava mais forte do que antes. Mas ele ainda segue o combate padrão e não se afasta de sua técnica. Young decidiu que o pequeno dragão Buda venceria e decidiu ir descansar. Como de repente ele ouviu, "Você está me evitando?" Young se virou e viu uma garota se aproximando dele. "Ah, você não mudou nada." A garota disse. "A mesma cara estúpida e as mesmas técnicas militares vergonhosas." Young respondeu imediatamente que não se importa com quem pensa que seu estilo de luta é uma vergonha. É o estilo dele. Kang Yun-hwa riu e comparou seu estilo a cair na areia. Young disse que sim, mas eu ainda ganhei, apesar dessas artes marciais. Assim como fiz antes, quando briguei com você quando criança. Kang corou com essas palavras. Young continuou. "Por que você está olhando assim para mim? Está interessada em mim?" Kang Yun-hwa ficou furioso. "Quem poderia estar interessado em alguém como você?"
Yong perguntou. Você tem algo para me dizer? Ok, então serei o primeiro a dizer. Honestamente, não tenho nada a dizer se você guarda rancor pelo que aconteceu quando éramos jovens. Eu apenas permaneço fiel ao meu estilo de artes marciais, e eu não queria humilhar você. E enquanto todos estão olhando para minhas artes marciais, estou orgulhoso disso. E eu realmente acredito que minha técnica é a mais forte. Kang Yun-hwa ficou chocado com essas palavras, mas decidiu continuar a conversa. O que você está falando? Isso é o que eu queria dizer, respondeu Yong. Você perdeu para mim porque eu era fraco? Foi só porque eu era mais forte. Ok, esqueça essa derrota no passado. Yong respondeu com um sorriso. Mas de repente ele percebeu que queria apoiá-la. Mas descobriu que ele disse um monte de besteiras e ficou enojado com isso. Ele se sentiu tão envergonhado e envergonhado. Kang ficou em silêncio e não sabia o que responder. A conversa claramente não deu certo. Mas então a garota respondeu que não tinha vindo brigar com ele. A menina disse que não estava preparada para mostrar toda a sua força na batalha anterior. Mas ela vai mostrar na próxima partida o quanto está mais forte e deixá-la assistir à próxima partida com mais atenção. Kang se virou com essas palavras e saiu. Yong exalou de alívio, pois não estava zangada com ele. Apenas decidiu dizer que havia ficado mais forte do que na infância. De repente, ele viu a batalha continuar. O lutador com a espada estava caído no chão, claramente após um bom soco no peito. O inimigo se rendeu. Won-ho é declarado o vencedor. O pequeno dragão Buda Shaolin venceu. A luta terminou mais rápido do que Yong esperava. Bom, vamos ver qual será o próximo duelo. Ele viu o cunhado. Parece que a próxima briga vai envolver ele. Ele decidiu apoiar seu parente e gritou para ele. Esmague-os. O árbitro anunciou que esta é a última luta de hoje. Ambos os oponentes estão no campo de batalha. À direita está o dragão oculto do clã Nankong, chamado Nangong Wang. E à esquerda está um lutador que veio da seita Yang Flamejante da província de Fujiang, apelidado de Inferno e chamado Jang-o. Yong ficou surpreso. Ele nunca tinha ouvido falar desse lutador. Talvez tenha perdido algum tipo de duelo. Ele parecia familiar para Yong, mas onde ele o viu? De repente, alguém atrás gritou para Yong esperar por ele. Foi Won-ho. Ele decidiu agradecer a Yong por ter ficado para assistir sua luta, mas Yong respondeu honestamente que viu o começo e o fim. Won-ho se comportou de maneira estranha, como se estivesse procurando por alguém. O que está acontecendo? Won-ho perguntou onde estava a flor da fênix de gelo. Ela parecia estar aqui. Yang disse que foi para a sala de espera há muito tempo. Won-ho perguntou se eles estavam falando sobre ele, mas Yang disse que não. De repente, eles a notaram por perto e ela estava olhando na direção deles. Won-ho pensou que ela estava demonstrando interesse por ele, mas Yang sabia que ele estava enganado. Yong decidiu brincar e respondeu alegremente que não se lembrava de ter conversado com ela sobre ele. Então Yang voltou ao ringue e decidiu perguntar se Won-ho sabia quem era o cara apelidado de Inferno. Won-ho não tem certeza, mas sabe que este lutador participa deste torneio pela primeira vez. Won-ho decidiu que esse lutador parecia forte e que valia a pena assistir essa luta. Você poderia aprender algo novo. Yong também percebeu que esse lutador tem um jogo de pés muito bom. Ele se movimenta bem e rápido. Ele usa uma poderosa técnica de palma. Suas mãos e movimentos o lembravam de um estranho recente. Esse cara poderia ser o mesmo estranho mascarado com quem Yeon lutou no telhado da filial de Murin. Ele se esqueceu completamente dele, mas acabou sendo verdade que ele participaria do torneio. Won-ho percebeu a tensão de Yang e decidiu perguntar se ele estava bem. Mas Yang respondeu que estava apenas cansado e não precisava se preocupar. Won-ho sugeriu primeiro fazer uma pausa depois de assistir a tantas partidas, e ele se ofereceu para recontar os resultados da batalha assim que ela terminasse. Mas Yang recusou e disse que estava tudo bem. Ele deve ver essa luta com seus próprios olhos. Não muito tempo atrás, antes da partida, quando o cunhado de Yong estava indo para a partida, sua esposa veio até ele e lhe deu vários alimentos para sua viagem. Ela lhe desejou vitória e que voltasse são e salvo. Ele prometeu a ela que assim seria, e ela pode ter certeza disso. E assim os dois lutadores se prepararam para a luta e aguardam o árbitro dar a ordem para iniciar a luta. O cunhado de Yong assumiu uma postura de combate. Ambos os patriarcas discutiram os lutadores. Eles notaram que Huang estava muito nervoso. Por outro lado, não tem informações sobre o cara do inferno. Eles acreditam que Huang está nervoso porque não sabe que estratégia de luta usar. Mas um deles acredita que não é forte o suficiente porque ama a esposa e dedica mais tempo a ela do que a OS treinos. Mas eles também não sabem o quão forte é o inferno. Há rumores sobre ele por todo Murin. Eles não conseguem apreciar seu poder como se ele usasse uma máscara.
Ele esconde sua força. Como resultado, o pai de Huang agora fica chocado porque seu interlocutor não consegue sentir o poder do Infreno. E ele o acalma e diz para ele não se preocupar. De qualquer forma, se ele conseguir esconder sua força interior, então ele, provavelmente um poderoso artista marcial. Eles têm certeza de que Huang sabe disso e está pronto e, portanto, está mais preocupado do que o normal. O chefe grisalho do clã se ofereceu para admirar a habilidade de seu filho. Não importa quem está na frente de Huang nesta batalha. Eles vão lutar. Ambos os lutadores disseram que estavam prontos para a luta, e o árbitro deu a largada. Huang correu bruscamente para o lado, o que desencorajou o lutador ruivo. Inferno decidiu que Huang queria testar do que ele era capaz, aumentando a distância entre eles. Talvez ele fosse tão cuidadoso quanto os rumores circulavam sobre ele. Mas isso é inútil, mesmo que ele queira escapar do inferno. Não consegue igualar a velocidade dos movimentos das pernas. Percebendo que Inferno reagiu a isso, Huang também correu em sua direção e decidiu que esta era sua chance. Ele parou abruptamente. Usou a técnica da espada voadora celestial. Balançar uma espada com tanta força que é impossível chegar perto devido à energia que ela emite. Yang e Won-ho ficam chocados com o que vem. Won-ho acredita que agora a partida terminará com o nível de energia que esta espada emite. Yang duvida que seu cunhado consiga vencer tão facilmente. Inferno usou sua técnica. Ele também notou que a técnica da espada é muito forte, mas não o suficiente para vencer. Huang percebeu que seu oponente era muito mais forte do que ele pensava. Ele também decidiu que quando o Inferno o escia as pernas e pula, ele não pode mudar rapidamente sua rota e pode pegá-lo fazendo isso. Se isso é tudo que o Inferno é capaz, então ele pode acabar com isso com a ajuda de sua técnica secreta. Parece que esses dois adivinham o que Huang está fazendo, mas nós ainda não. Inferno está de bom humor e forte, mas ainda não sabe o que vem a seguir. Huang usa sua técnica secreta do estilo imperial e ataca. Os espectadores nas arquibancadas congelaram de surpresa. Ficou frio ao redor, como se fosse inverno. Yong também sentiu o ar frio. Esta é a radiação da energia interna de Huang. É muito poderosa. Talvez seu cunhado vença este duelo. A Inferno decidiu comentar esta técnica. Ele disse a Huang que esta técnica é muito poderosa e libera energia interna para o exterior. Mas por dentro, ela mata. Você deve ter medo de uma técnica tão destrutiva. Se não tiver controle suficiente, ela pode prejudicá-lo. Mas Huang apenas gritou de volta. Calhe a boca. Bem, se não for assim, então me mostre. Inferno disse. Milhares de fragmentos gelados e afiados choveram sobre o Inferno. Inferno não espera isso. Isso é gelo? Ele se esquivou deles o melhor que pôde, mas não conseguiu se defender completamente deles. Alguns fragmentos o feriram. Mas ele não esperou e imediatamente atacou em resposta, saltando em direção ao inimigo. Ao pular, Inferno ativou sua técnica, mas ela não o ajudou e ele foi jogado fora. Novamente, milhares de flechas de gelo voaram contra ele. Huang achou que estava vencendo e precisava finalizar essa luta. Novamente uma nova técnica de 10 espadas de ferro. Huang saltou em direção ao Inferno com a espada apontada para frente. Os espectadores congelaram em antecipação. Os chefes dos clãs também esperavam para ver como isso terminaria. A espada quase atingiu o alvo, mas as mãos do Inferno agarraram a ponta da espada. Eu vi que você estava nervoso, mas você era forte o suficiente. Não o suficiente para me derrotar. Inferno disse, movendo a ponta da espada para o lado. A luta continuou. Inferno jogou fora a espada de Huang e pulou nele. Com grande velocidade, ele tocou a cabeça de Huang com a mão. Huang não conseguiu reagir a tempo. Estava muito perto. A espada voou para o lado devido ao golpe. Huang voou para longe desse lance e caiu com força, levantando poeira. Ele precisa assumir uma posição o mais rápido possível. Mas o Inferno não lhe dará essa chance. Inferno já está no ar e voa para acabar com o adversário. Um golpe poderoso ocorreu. Huang ficou lá se recuperando do golpe. Inferno estava sobre a vítima. A mente de Huang estava girando em pensamentos. Impossível. Ele repeliu o ataque com gelo e bloqueou meu golpe sem nenhum dano. Seu nível de força física é invencível. Ele é simplesmente invulnerável. Inferno virou-se para seu oponente. Vejo que o espírito de luta desapareceu dos seus olhos. Você aceita sua derrota? Huang respondeu que normalmente admitiria a derrota, mas não queria fazer isso agora. Yang e Won-ho estão preocupados porque se Huang usar a Punch agora, ambos serão atingidos. Huang se lembrou e pediu perdão mentalmente à esposa por não ter conseguido cumprir sua promessa. Huang usou sua técnica e milhares de pedras de gelo caíram sobre eles. Inferno ativou sua magia e uma chama acendeu em suas mãos. Fluxos de tentáculos de fogo saíram das mãos do Inferno e começaram a queimar o gelo. Huang olhou
e não pôde acreditar no que via. Simplesmente não é possível. Inferno disse que ficou impressionado com um show tão gelado, mas muito fraco contra minha habilidade em fritar. Vencedor chama Seita Young. Inferno Jungle ao vencedor. O público está encantado novamente. Gostou da luta. Também está feliz que finalmente um representante da nova escola poderá se tornar o vencedor em muito tempo. Huang sai do ringue quase exausto e o árbitro o ajuda. Na saída, seu pai o encontra e pergunta se ele está bem, como está se sentindo. Ele pede perdão ao pai por perder essa luta. O pai decidiu apoiar o filho e diz que fez tudo o que pôde. E Huang responde que não se arrepende. O pai manda o árbitro deixar o filho com ele vai ajudá-lo. Seu pai diz a Huang que tudo ficará bem e que ele precisa confiar nele. Huang ainda se sente culpado e pede desculpas novamente, mas seu pai diz que ele fez tudo o que podia. O pai diz que está orgulhoso de ter um filho assim. Ele perdeu, mas foi um final maravilhoso. Enquanto isso, Young saiu e deixou Won-ho enquanto pensava nas lições e experiências que aprendeu ao assistir essa luta. Ele abordou o inferno. Provavelmente queria esclarecer alguns pontos para si mesmo. Não me olhe assim. Se você tem algo a dizer, diga rápido. Inferno respondeu ao Notariona. E Young perguntou se foi ele quem lutou com ele na filial de Renan. Se sim, então o quê? Você acha que pessoas como eu não podem participar do torneio? Ou você quer se vingar do seu cunhado? Não, eu não quero fazer isso. Young respondeu bruscamente. De repente, fluxos de energia explodiram de algum lugar. Os fluxos de energia descreveram um círculo e criaram uma barreira energética. Young diz que aprenderá novas técnicas no último encontro. Essa barreira não permitirá que outras pessoas ouçam sua conversa. Inferno perguntou o que seu interlocutor estava fazendo. Young diz que não está planejando nada de ruim, apenas está tão feliz em conhecê-lo que quis abraçá-lo. Mas Inferno pensa que Young está zombando dele. Young continua dizendo que não está zangado, e não se importa por ter feito um mau trabalho ou por ter batido no cunhado. Bem, vou ser mais honesto, só quero lutar com você mais uma vez. Inferno ficou surpreso com a proposta e perguntou a Young se ele queria lutar aqui mesmo. Young respondeu que não era uma má ideia. Young sugeriu fazer isso no grande palco por conveniência. Inferno duvida que Young dure até a final com ele, mas Young disse que tem certeza absoluta. Young continuou a dizer com segurança que nenhum dos participantes poderia derrotá-lo. Ninguém, exceto o Inferno, é possível. Então ele pediu ao Inferno para ficar em boas condições. E em breve eles se encontrarão no ringue. 2 dias se passaram, as quartas de final do torneio. Um lutador com uma lança está tentando atacar nosso herói. Young bloqueia e desvia esses golpes com suas luvas de metal. O público torce pelo lutador com a lança. Young bloqueia novamente, e a lança de fogo não causa dano. Young se move para o lado devido ao golpe da lança, mas permanece de pé. O oponente fica feliz porque Young não pode usar seu poder sobre ele, e pensa que Young tem medo de sua lança. O nome do lutador é Jizob. Ele é do clã Shandong, apelidado de Dragão Azul. Ele continua conversando sobre como Young está chateado porque está lutando contra um lutador tão duro como ele e não consegue vencer. Young parece cansado dessa luta. Ele provavelmente precisa mudar de tática. O Dragão Azul faz truques com uma lança e continua a brincar. Jizub decide que é hora de ele encerrar a partida com uma vitória e usa seu movimento, pulando e tentando atacar de cima como uma cobra. Young acha que isso não é suficiente para vencer. Tendo chegado muito perto de Young, ele ficou vulnerável a um golpe e imediatamente foi atingido no rosto. O público fica chocado com esta virada. Eles novamente veem algo irreal. O Dragão Azul está deitado no chão com o rosto levemente machucado, aparentemente inconsciente. O árbitro avalia a situação e considera que o duelo acabou. O árbitro anuncia o vencedor. Yeon venceu a luta. Young sai do palco. Young está infeliz por ter oponentes tão fracos, ele quer lutar contra o Inferno. A derrota na última batalha com o Inferno no telhado o assombra. Ele quer lutar com ele novamente. Vendo como Young bateu na parede e quebrou um pedaço, alguém se aproximou dele. Chegando mais perto, ela se virou para Young e perguntou por que ele estava tão infeliz e para qual problema ele não conseguia encontrar uma solução. Ela gosta dessas expressões, acrescentou o estranho ruivo. Young ficou chocado com esse comportamento, sem entender o que estava acontecendo e como se comportar. A bela ruiva continuou a elogiar Young, enfeitiçando-o. Isso é mágico. Mas então Young acordou, tirou a mão do rosto e começou a falar. O que você está fazendo? Perguntou Young. A ruiva fica surpresa por ele não a conhecer. Ela acha que todos os homens aqui a conhecem e diz que talvez ela seja muito arrogante. Na verdade, Young sabe quem ela é. Ela é Oh Ying-hu, da seita Bloody Maiden, apelidada de Asura Blood Whip. Ela deixou uma impressão profunda em Young.
Porque ela usa uma técnica de chicote e uma arte marcial que não se limita às técnicas comuns, uma escola pouco ortodoxa. Quando ela sai para duelar, parece que ela está torturando pessoas e lutando. Yong não entendia o que ela queria dele. Ela continua a falar com ele em frases que ele não entende. Ela fica surpresa que ele reaja às suas palavras. Ela decidiu parar de lançar frases vazias e disse diretamente que queria pedir algo a ele. Você está namorando uma fênix de flor de gelo? Yin-Yu perguntou. Yong fica chocado com esta pergunta. Yong gritou. Do que diabos você está falando? Ela os viu conversando recentemente e decidiu que eles se conheciam. Yang decidiu contar a ela que eles se conheciam, mas isso não basta para que todos pensem que são um casal. Yin-Yu riu. Ela diz que Yang é um lutador muito duro, mas não muito inteligente. Ela diz que as pessoas comuns não entendem isso, mas ela não. Ela acompanha as pessoas. Ela ouviu um boato de que quando a fênix da flor de gelo era jovem, um incidente aconteceu com ela, após o qual ela começou a construir um muro ao seu redor. Ela pensou que era falso até conhecê-la no torneio. Ela viu seus olhos gelados, e então ela viu como Yang estava discutindo com ela, e tirou as seguintes conclusões. A fênix da flor de gelo, que sempre foi tão fria, de repente falou com Yong com tal expressão. Yang perguntou o que ela estava tentando dizer a ele. Ela é minha próxima oponente e posso ser muito duro durante o duelo, disse a ruiva. E se vocês são um casal, peço desculpas antecipadamente, porque o que acontecer ficará mal aos olhos do parceiro. O demônio ruivo finalmente admitiu. Yang disse que não precisava se desculpar com ele. Ele conheceu a flor de gelo por pouco tempo na infância. Eles não têm um relacionamento. Yang disse que estava cansado e iria descansar. Ele pensou consigo mesmo que conhecer a flor da fênix de gelo era simplesmente ridículo. Bloody Asura Whip não ficou satisfeito com a resposta de Yong. E agora tem dúvidas. Após a partida de Yong, as partidas seguintes começaram a acontecer mais rapidamente. Houve vitórias para seu amigo Won-Ho, o pequeno dragão Buda. Também continuou a derrotar o inferno da seita Flame Young. E então veio a batalha entre a Ice Flower Phoenix e seus rivais. Seu oponente era o mesmo Asura Bloody Whip da Bloody Maiden Sect. Assim que a partida começou, o apoio dos espectadores em direção à flor foi ouvido nas arquibancadas. Bloody Whip resolveu conversar um pouco antes da luta. Esta é a primeira vez que ela vê a flor da fênix de gelo tão de perto e ela nota que ela é muito bonita. Ice Flower não se importa. Ela mantém a calma. Bloody Whip não entende porque Ice Flower não quer falar com ela. Flor de Gelo disse que o maldito chicote provavelmente quer lutar com a boca. Ice Flower sugeriu focar na luta. E Bloody Whip concordou com desagrado. Bloody Whip se preparou para a batalha e começou a balançar o chicote. O árbitro viu que todos estavam preparados e anunciou o início da luta. Chicote Sangrento acenou e decidiu atacar primeiro, apontando a ponta do chicote para o rosto da Flor de Gelo. A Flor de Gelo se esquivou e de repente correu em direção ao oponente para diminuir a distância. Vamos ver o que acontece a seguir. A Flor de Gelo já está próxima de sua rival ruiva. Bloody Whip não vê nada de perigoso nisso. Ela está se divertindo. Ela vê isso como um comportamento previsível de seu oponente. Flor de Gelo bloqueia com sua espada, e ele também ataca de volta com a energia de sua espada. Vemos como essa técnica funcionou. Uma corrente de gelo com força de furacão foi em direção ao oponente da Flor de Gelo. Os espectadores nas arquibancadas gritam palavras de apoio ao seu favorito. Claramente gostaram desta recepção. Won-Ho está preocupado e quer que a fênix da Flor de Gelo vença, mas Yang apenas observa. Yang sabe que nem tudo é tão simples e Yin-Yu não é um adversário fácil. A névoa gelada está se dissipando. Bloody Whip não esperava tal grosseria com ela. Esta recepção perturbou Yin-Yu. Yunhua ficou esperando por uma resposta. Yunhua pensou que o golpe não causou muitos danos ao seu oponente, mas percebeu a partir deste ataque que seu oponente não era tão forte. Bloody Whip limpa o sangue do nariz e se prepara para retaliar. Yunhua acha que sua espada é um nível mais rápida que um chicote. Se ele puder usar isso, ele pode vencer. Ela pensou que quando vencer, se afirmará ainda mais. Pensativa, ela perdeu o foco e não teve tempo de bloquear o golpe do chicote. Yin-Yu ficou feliz por ter pego seu oponente e atacado. O golpe foi tão forte que arrancou parte da roupa da Flor de Gelo. Yin-Yu perguntou se a Flor de Gelo queria continuar a luta. Você está pronto para lutar mais? O maldito chicote perguntou sorrindo. Yin-Yu sentiu que tinha uma vantagem e Ryu de Yunhua. Yunhua começou a perder o controle. Ela gritou para calar a boca. Novamente o golpe do chicote vem do outro lado. As roupas são rasgadas novamente pelo chicote e atingidas com força no ponteiro dos segundos. Bloody Whip continua zombeteiramente, dizendo que está arrependida.
e não sabia que não seria capaz de bloquear o golpe e as roupas foram rasgadas novamente. Provavelmente porque você tem vergonha de que parte do seu corpo não esteja coberta. Você é uma mulher, não uma lutadora. Yin-Yu continuou a falar e colocou o pé na cabeça de Yung-Hwa. Yung-Hwa se cansou dessa zombaria e agarrou a perna de Inha com a mão. Com gritos, o que ela sabe sobre isso? Removendo o pé, ela se levantou e brandiu a espada. Yung-Hwa continuou dizendo que não tem ideia do quanto trabalhou duro para chegar até aqui. A luta continuou. A raiva deu força a Yung-Hwa. Você não sabe de nada, gritou Yung-Hwa. É hora de testar o quanto você é um lutador, respondeu o maldito chicote. E aprenderemos a diferença entre a vergonha de uma mulher e o orgulho de um lutador de artes marciais. Agora vamos descobrir o que você escolherá. Terminei de falar, chicote sangrento. Parece que o chicote atingiu Yung-Hwa e suas roupas novamente, causando-lhe dor. Alguns espectadores não aguentaram e decidiram ir embora, porque não parecia mais uma luta comum, mas sim a diversão de uma louca. Yung-Hwa continuou a lutar. Sua vontade ainda é forte e ela continuará a lutar. Um dos espectadores não consegue entender por que a luta não é interrompida e grita para que pare. Isto deve parar porque não se trata de um duelo, mas de uma zombaria desumana. O anfitrião pensa no que dizer e que decisão tomar. Se pararmos a luta agora, ela nunca mais conseguirá segurar a espada, respondeu o anfitrião. Você não sabe o quanto ela trabalhou duro para se tornar quem ela é agora. Ele gritou para ela. Agora, só podemos acreditar nisso. Yung-Hwa ouviu e brandiu sua espada. Yung-Hwa e Yin-Yu continuaram sua batalha. Você não está tão gravemente ferido, mas seus movimentos ficaram mais lentos, disse o maldito chicote. Ela está tentando atacar só para rasgar minhas roupas, pensou a Flor de Gelo. Ela não poderia perder por algo tão pequeno. Ela já passou por muita coisa, pensou consigo mesma. Tenho que me concentrar primeiro no meu oponente. Yung-Hwa continuou a bater no chicote com a espada. Oh meu Deus, eu vejo suas coxas, continuou a zombar de Yin-Yu. Ela se distraiu novamente e errou o golpe do chicote. Desta vez o chicote atingiu sua cabeça. O golpe foi forte o suficiente para Yung-Hwa voar para o lado e cair. Yung-Hwa estava deitado no chão do ringue, respirando pesadamente. Você tem que entender. Você não é um artista marcial ou algo assim. O maldito chicote do Azura disse diretamente. Você é apenas uma mulher, Yin-Yu resumiu. É por isso que não consigo lutar bem da mala Yung-Hwa. Por estar um pouco nu e distraído com isso, tentei esconder essa vergonha. Talvez eu realmente não tenha sido feito para isso. Ela se lembrou das palavras de Yong. Ele disse a ela que mesmo quando as pessoas olham para suas artes marciais com desprezo ou o criticam, ele tem orgulho de suas artes marciais. Ele disse a ela que ela perdeu não porque fosse fraca, mas porque ele era mais forte naquela época. Ela também precisa se tornar mais forte do que essa pessoa. Ela parou de tentar cobrir o corpo e jogou o pano na cara da rival. Agora ela vai lutar de forma diferente, sem se distrair com sua carne descoberta. Você não é melhor do que eu quando use seus truques sujos. Yung-Hwa gritou. Ah, sua vadia. Yin-Yu gritou. Lamento não ter mostrado todo o meu poder ainda, respondeu Yung-Hwa. A energia azul envolveu Yung-Hwa e ela saltou com a espada em seu oponente. Agora vou mostrar tudo o que posso fazer. Yung-Hwa gritou e golpeou com sua espada de modo que o chicote ensanguentado voou com o golpe. Os espectadores ficaram chocados com o que viram. Yong também está chocado com o que está acontecendo. Bem-vindo ao próximo nível. Impossível. Dama Lainha e cuspiu sangue no ringue. Essa vadia estava à beira da morte. Como ela poderia? Yung-Hwa estava se preparando para acabar com seu inimigo. Não há como pará-la. Bloody Whip se levantou. Ela não poderia perder assim. Não pare, gritou Yung-Hwa. Yin-Yu balançou o chicote com toda a sua raiva. As correntes vermelhas de energia de seu chicote criaram uma defesa quase impenetrável. Mas não para Yung-Hwa. Ela facilmente se esquivou dos cílios e se aproximou de Yin-Yu. Aproximando-se de Yin-Yu, ela atacou com sua espada. O adversário de Yung-Hwa está de volta ao chão. Contorce-se de dor, ela sussurrou. Como você pôde? Yung-Hwa olhava para sua rival agora como uma predadora, e não como uma vítima. Mas de repente, Yin-Yu agarrou seu chicote e balançou-o, atacando Yung-Hwa, gritando não se atreva a olhar para mim de cima. Este não foi um simples golpe de chicote. Foi uma técnica especial. Yung-Hwa repeliu todos os ataques do chicote, mas a energia do chicote a engolfou. Bloody Whip achou que não funcionou. Yung-Hwa continuou de pé e perguntou. Isso é tudo? De repente, Yung-Hwa sentiu algo estranho. De repente, ela simplesmente caiu no chão do ringue. Ela estava paralisada e não conseguia se mover. Yin-Yu estava feliz. Seu truque sujo funcionou. Parece que a flor da fênix de gelo não tem mais energia. Yin-Yu disse, e lentamente começou a se levantar. Ela realmente usou algum tipo de veneno.
Não consigo me mover da mala Yunhua. O chicote de sangue de Asura continuou a se aproximar de Yunhua, continuando a dizer que ficou surpresa por ter continuado apesar da humilhação e se ela realmente achava que havia ficado mais forte. Bloody Whipping-Hu decidiu verificar como Yunhua se sentiria agora, se ela destruísse seu rosto. Ela balançou o chicote e apontou direto para o rosto de Yunhua. Yunhua já estava se preparando para o golpe, mas de repente o golpe não aconteceu. O chicote parou o pequeno dragão Buda com a mão de Won-Ho. O sangue espirrou no chão com o golpe. Todos ficaram chocados com essa reviravolta. "Afaste-se antes que eu arranque esta mão", Inhu gritou. "Claro, peço desculpas pelo meu comportamento, mas você foi longe demais em suas ações", Won-Ho disse. A julgar pela expressão em seus olhos, ela não gostou muito. Ela jogou o chicote no chão. E ela disse: "É por isso que não gosto de bastardos ortodoxos." Ela começou a chamar o árbitro. O árbitro se aproximou com medo, e ela questionou o árbitro sobre a desclassificação dos participantes caso interfiram nas lutas durante o torneio. "Isto é verdade?" Won-Ho pegou Yanhua e vai ajudá-la a sair do campo de batalha. O árbitro não sabe o que responder, porque isso não é simples. É uma questão de moralidade. O público fica furioso. Gritam que ela é uma vadia maluca e sem coração. O público grita para ela sair daqui e que eles não odeiam bastardos pouco ortodoxos. Mas então o chefe do torneio gritou por todo o estádio e pediu a todos que calassem a boca. O grito foi tão poderoso que todos ouviram suas palavras. Ele disse que a situação é difícil, mas eles se autodenominam ortodoxos por uma razão. Devem preservar as tradições e suas próprias regras. O pequeno dragão Buda será desclassificado. Won-Ho ajudou a Fênix da Flor de Gelo. Os funcionários da escola agradecem-lhe por isso. "Queremos recompensá-lo pela sua gentileza", disse o professor. Mas Won-Ho disse que está tudo bem e que não há necessidade de se preocupar. Ele estava mais interessado em como ela se sentia. Sua professora disse que, graças a ele, ela não ficou gravemente ferida. Ela está muito chateada com o resultado da partida e quer ficar sozinha. "Ok, diga para ficar bom logo", disse o pequeno dragão Buda. A professora concordou. Won-Ho saiu claramente de bom humor. O professor não conseguia entender como Won-Ho estava de tão bom humor. Ele deveria estar chateado com a desclassificação, mas continua preocupado com outra pessoa. "Homem incrível", pensou o professor. O segundo aluno resolveu brigar com a professora. Ele desconfia que a briga foi injusta. Está tudo meio estranho. Ele diz que o chicote sangrento do Asura claramente fez algum tipo de truque. Yunhua não poderia ter caído tão bruscamente. "Parece veneno paralisante", opinou o aluno. Mas a professora respondeu que bastava discutir isso. Estava tudo acabado. E não havia sinais de veneno ou truques. Sim, ela provavelmente usa algum tipo de veneno feito com uma tecnologia especial que não permite sua identificação ou detecção. A professora disse: "É improvável que a Aliança Murim concorde em interromper o torneio para que possamos resolver isso." A aluna ficou muito brava. Ele acha que isso é muito injusto, porque ela teria vencido se não fosse por essas artimanhas da vadia pouco ortodoxa. Ele imediatamente se desculpou por tais declarações. Yong ouviu essa conversa não muito longe e percebeu que a derrota de Yunhua se devia ao jogo desonesto de Inhu. 2 dias depois, o torneio continua. Esta é a semifinal do torneio Dragon Phoenix. A luta é entre Yeon White da Golden Tiger Wall e Oh Inhu, Azura Bloodwhip da Blood Maiden Sect. As arquibancadas aguardam a luta começar. Será uma luta interessante. Os espectadores estão discutindo que esta é uma batalha incomum entre o Berserker de batalha original e a Víbora insidiosa. Por um lado, vemos um mestre renegado das artes marciais, e por outro, um vilão cujo coração está cheio de maldade. Os fãs não sabem para quem torcer, porque não gostam muito dos dois. Young lembrou e pensou sobre tudo relacionado com Yunhua e sua derrota no passado e agora. Novamente, uma breve conversa antes da luta. Inhu diz que esperava que tal luta ocorresse entre duas figuras muito debatidas no torneio. Ela está tentando machucá-lo de alguma forma com suas palavras. Ela diz que ele não tem proteção. Seu chicote pode machucá-lo sem armadura. Ele estava cansado de discutir e disse que ela era muito faladora. "Chega dessa conversa, vamos começar", Yong disse. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, a ponta do chicote já estava voando em seu rosto. Um truque astuto era de se esperar. Mas vamos ver o que acontece a seguir. Inhu disse alegremente que os caras ortodoxos não são muito bons, porque são orgulhosos e querem ter uma boa aparência, por isso ele também vai perder. A névoa que havia subido se dissipou e ficou claro que a ponta do chicote estava na mão de Yong. Yang diz que ela está certa, eles estão perdendo por causa do orgulho.
Yong puxou o chicote para si com todas as suas forças. O maldito chicote do Azura voou daqui, e provavelmente cairá agora. Ela ficou chocada com isso. Que diabos! Voou direto para Yona. Yong deu um golpe de cotovelo direto na cabeça. O chicote sangrento do Azura voou para longe. Com esse golpe, ela deu uma cambalhota no ar e caiu várias vezes como uma bola. A queda não terminou no ringue, e ela rolou para fora do ringue. Ela parece ter perdido a consciência. Mais uma vez, o público fica chocado com o que aconteceu. Mas o público gostou. Eles se alegram e gritam que o incrível artista marcial original é um furioso. A luta acabou. Vencedor Yong Huitai, berserker marcial de origem. O chefe da aliança gostou da luta e elogia Yong por isso. Inferno pergunta por que motivo ele ligou para os dois. O chefe da aliança Murin os parabeniza por terem chegado à final. Ele lamenta que o pequeno dragão Buda tenha sido desqualificado, talvez ele estivesse aqui em vez do Inferno. Inferno claramente não gostou disso. Ele disse que iria embora se não houvesse mais nada a dizer. Yong também pensou por que ele deveria ficar aqui. Espere, ainda não terminei a conversa. O chefe da aliança disse. Todos sentiram a pressão que ele criou. Uma luz azul foi criada no ar. Ambos os participantes do torneio ficaram tensos e assustados com isso. Mas então o chefe da aliança exalou e riu. Por que você está com tanto medo? É brincadeira, não vou te comer, disse o chefe da aliança. Ok, pare de brincar. A razão pela qual chamei vocês dois aqui, continuou o chefe. Porque vocês dois são muito desconfiados. Yong não aguentou e perguntou do que ele estava falando, o que ele queria dizer. Para ser honesto, vários anciãos e ele reclamaram de suas origens suspeitas, continuou ele. Examinei seus documentos e ambas as origens são muito suspeitas. Por um lado, são estranhos e ao mesmo tempo demasiado puros, afirma o chefe da aliança. O mestre de batalha Berserker original ajudou a aliança Maurin durante o incidente na filial de Renan e foi enviado aqui pela parede do Tigre Dourado. Então não há problemas com sua identificação. Mas seus discos Jan-Oh são muito limpos, é estranho. Era como se alguém os tivesse limpado especialmente, continuou a dizer o chefe. Então ele chamou os dois aqui para resolver o problema. Portanto, precisam interrogá-los e pedem cooperação. Yong disse que não é contra a cooperação. Mas por que questioná-lo? Porque não há problemas com a sua identificação e sabem de onde ele é. O chefe da aliança respondeu que era porque era errado permitir que a chama indestrutível entrasse sozinha. Ninguém entendeu o que o chefe da aliança quis dizer, mas teve que concordar. A noite caiu, e vemos alguém saindo da casa do chefe da aliança. Era Yong. Ele estava cansado e não esperava que isso se arrastasse até escurecer. Quanto mais pensava, mais não conseguia entender o que estava acontecendo e por que o líder da aliança Murin estava conduzindo o interrogatório pessoalmente. O líder da aliança estava se perguntando onde Yon aprendeu tais técnicas de combate e se ele tinha alguma outra técnica que não tivesse mostrado. Ele pensou que seria um interrogatório, mas descobriu que só queria falar com ele e estava muito cansado disso. Não sabia o que responder. Ele também estava irritado porque o líder falava com desdém e zombaria sobre sua técnica, e não conseguia acreditar que com tal arte marcial fosse possível chegar à final. Mas de repente, no pátio, ele conheceu Yunhua. Parabéns, berserker marcial de origem, ela disse. Ele não esperava vê-la e não sabia o que dizer a ela. Houve uma pausa silenciosa. Ele disse a ela que estava feliz em vê-la e que ela já estava melhor. Mas então ele agradeceu os parabéns e disse que precisava de um bom descanso antes da final. E começou a sair. Ela disse que viu a briga dele com Yu ontem. Você parecia um pouco diferente do treino, e decidiu perguntar se poderia ser porque eu perdi daquele jeito. Yunhua perguntou. Ou talvez eu tenha inventado tudo, acrescentou ela. Yong respondeu que lhe parecia que ele estava lutando como sempre. Ela respondeu que sabia que ele responderia assim, e baixou os olhos. É difícil para ela falar sobre isso, mas ela chorou muito em casa depois da derrota. Yunhua admitiu. Ela disse que ficou muito chateada por perder, porque achava que esse adversário era mais fraco que ela. Ela estava com raiva de si mesma por perder e não conseguia parar de chorar. Ela se achava tão patética. Yang disse que ela não era patética. Ela o lembrou que quando criança ele dizia que a vitória é o mais importante na batalha, não importa como. Ele respondeu que só queria vencer. Ele queria explicar para ela, mas ela o interrompeu e disse que sabia o que ele queria dizer. Você simplesmente queria dizer que qualquer que seja a arte marcial que alguém use, é mais importante que eles a usem com a mentalidade certa. Ela acha que estava com ciúmes dele. Quem poderia dizer isso com tanto orgulho? Ela acredita que o Azura venceu o maldito chicote porque fez tudo o que podia para vencer. E ainda mais. Por outro lado, ela só pensou na vitória de Yong e perdeu por causa de sua própria arrogância.
Agora ela será paciente em seu desejo de se tornar mais forte que Yeon. Ela superará todos os objetivos passo a passo para conseguir isso. Young ouviu e não sabia o que responder. Então ela quer que ele deixe todos os seus pensamentos de lado e se concentre na próxima luta. Young pensou em suas palavras e, olhando mais alto para a montanha, viu o inferno parado. Sim, era isso que realmente o incomodava. Ele queria vingança. Ele respondeu que estava complicando tudo e que não precisava se preocupar. E acrescentou que não tem escolha, tem que vencer. O assistente do líder informou-lhe que a bola do detector de mentiras não revelava nenhuma mentira. O líder da Aliança Murim ficou surpreso, mas decidiu que seus julgamentos provavelmente estavam errados, porque a bola do detector de mentiras não havia enganado a bola antes. Mas ainda houve um resultado. Quando testaram o inferno, pediram para colocar a mão na bola que mostrasse verdadeiro ou falso. Eles me pediram para contar a eles sobre meu passado. Desde a infância. Quando ele tinha 7 anos, ele se juntou à seita Fear Yang na província de Fujang. Mas logo depois a seita foi atacada. A cidade estava em chamas, todos exceto ele foram mortos por assassinos desconhecidos, e ele ficou sozinho entre as ruínas da escola. Ele foi para as montanhas e vagou por lá por muito tempo. Um dia ele teve a sorte de conhecer um eremita, que ao saber que pertencia a uma seita, o convidou para estudar a técnica de ataque de fogo Yang. Depois de um tempo, ele retornou à sua província e desafiou o mestre de artes marciais que governava este território, Ji Chumyung, para uma luta, e ele não sobreviveu durante a batalha. Depois ele continuou a viajar pela província e a desafiar mestres de escolas não tradicionais para a batalha. Esta jornada terminou comigo decidindo participar do torneio Dragon Phoenix neste lugar. Parece um pouco rebuscado, mas a bola não mentiu, o que significa que ele não inventou. Decidiram o líder da aliança e seu assistente. Assim como nós, ele não gosta de seitas não convencionais de artes marciais. O assistente expressou sua opinião. O inimigo do nosso inimigo é nosso amigo, não é? Perguntou o assistente do líder da aliança. Bom, amanhã terá final e vamos continuar. Mas agora precisamos descansar. Proposta pelo líder do sindicato Murim. Mas antes disso, eles ainda expressaram quem achavam que venceria. O assistente disse que gostaria que Young White vencesse, mas muito provavelmente o inferno vencerá porque ele é mais forte. O líder concordou com isso. De qualquer forma, um deles vencerá amanhã. No dia seguinte, hotel para visitantes e participantes do torneio. Won-ho bate na porta e se vira para Young lembrando que as finais começarão em breve e para acordar. É estranho para ele que ninguém abra. Ele não viu ninguém saindo. Talvez Young ainda esteja dormindo. Quando de repente a porta se abre bruscamente e Young aparece na soleira. Won-ho vê Young e pergunta surpreso sobre o que aconteceu à noite. Young está brilhante, cheio de energia e pronto para lutar. Nessa época, as pessoas já haviam começado a se reunir no estádio. Hoje o maior número de pessoas veio assistir a final. 2 caras estão discutindo qual deles aposta em quem. Esse cara diz que apostou no berserker marcial de origem. O segundo se surpreende com a escolha, pois sabe o quanto não gosta desse lutador, mas acredita que ele tem potencial para vencer. Mas seu interlocutor ainda não acredita que esse seja o único motivo, e lhe conta isso zombeteiramente. Ele não aguenta, e começa a contar a verdade que quando derrotou a víbora insidiosa acreditou nele. Ele provavelmente apostou errado pela última vez, e agora está preocupado com a possibilidade de perder novamente. Os amigos decidiram encerrar essa conversa e foram para o estádio. O árbitro ordena que todos tomem seus lugares o mais rápido possível. A final do torneio Dragon Phoenix começa, diz o árbitro. O árbitro anuncia os participantes. Por um lado, um especialista em movimentos e golpes de palma da seita chama Yang, aquele que derrotou facilmente seus rivais, Jan-Oh, apelidado de O Passo da Chama Divina. Por outro lado, aquele cuja habilidade marcial é nojenta, mas ao mesmo tempo cativante. O berserker marcial original, Young White, com os 2 lutadores no palco, será uma luta acirrada. Em uma pequena conversa antes da luta, Young começou primeiro e perguntou se Jan havia dormido o suficiente. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido a noite toda. Mesmo que eu não tenha dormido, isso não afetará sua derrota, respondeu o Inferno. Ótimo, que assim seja, respondeu Young. Uma aura azul brilhava ao seu redor. Inferno claramente não esperava por isso, e pensou algo ruim sobre seu oponente. Young parece ter alcançado um novo nível. Agora não será fácil para ele lidar com ele. Inferno decidiu perguntar como Young conseguiu atingir um novo nível de energia em uma noite. Mas Young respondeu modestamente que não poderia vencer se não fizesse o mesmo que o seu adversário. Ele simplesmente aumentou um pouco seu nível de energia interna e ficou mais forte.
Mesmo que você tenha alcançado um novo nível, não é suficiente para me superar, respondeu o Inferno. A aura azul e roxa colidiram. O árbitro teve que se cobrir com a mão de tanta energia deslumbrante. Provavelmente a maior batalha da mente do árbitro. O árbitro anunciou o início da luta. Yong lançou o primeiro ataque e decidiu usar uma técnica da arte marcial brasileira. Ele deu um pulo. Dando uma cambalhota para frente, ele apontou a perna diretamente para o oponente. Mas Inferno bloqueou com a mão. Inferno imediatamente atacou de volta com uma onda de energia. Yong deu uma cambalhota no ar e chutou Inferno na lateral. Won-ho e seu mestre ficam surpresos com a incrível técnica de luta de Yona. Eles acreditam que ele se tornou muito mais forte desde que frequentou Shaolin. Chegou a hora de Inferno atacar. Ele concentrou sua energia nas palmas das mãos, criando 2 bolas de fogo. Uma técnica chamada golpe de chama de Yang. Yong se preparou para o impacto e observou surpreso o que estava acontecendo. Em grande velocidade, Inferno bateu direto no peito de Yong, colocando suas mãos de fogo na frente dele. Este movimento é chamado de Double Flame Palm Strike. Yong voou até o final do palco deixando um rastro de chamas. A fumaça se dissipou e vemos Yong. Ele ainda está conosco. Ele está pronto para continuar a luta. Yong tira a armadura do peito e diz com um sorriso que se Jan fosse um pouco mais rápido, ele teria feito um buraco no peito. Inferno pensou em suas palavras e presumiu que os ataques anteriores de Yon visavam aumentar a distância entre eles. Se sim, então isso não é um acidente. Você atingiu o nível para resistir aos meus ataques, disse Inferno. Se você pensa assim, tente novamente, respondeu Yang. Interessante, ok. Então vamos ver como você reage agora. Inferno disse, e acendeu novamente e atacou. Tendo novamente desenvolvido uma velocidade furiosa, ele começou a diminuir a distância até Yong. Yong lembrou que, como da última vez, nessa velocidade é impossível mudar repentinamente a trajetória. Isso significa que é hora de fugir em resposta. Yong deu um golpe com sua luva de metal para enfrentar o Inferno. Sim, Inferno não podia ir para a esquerda ou para a direita, mas podia pular. Parece que ele também cresceu em suas habilidades desde a última vez. Inferno agora ataca de cima. Por causa do golpe, Yong permaneceu aberto e o Inferno o derrubou. O golpe foi desferido no rosto por uma palma de fogo. Pouco antes da batalha, Yong meditou e em seus pensamentos simulou uma batalha com o Inferno. Ele fez mais de 70 simulações e na maioria dos casos perdeu. É como lutar contra um peso pesado, sendo você mesmo um peso leve. No mundo em que viveu antes da reencarnação, não era possível ficar mais forte em meio-dia. Mas em Murim, tudo pode se tornar realidade. Ele alcançou a iluminação. Em Murim, se você alcançou a iluminação, poderá aumentar sua força mesmo em meio-dia. Sim, Inferno não está no mesmo nível que ele, e não usa nenhuma arma como Yon. É como se ele estivesse lutando consigo mesmo, só que com alguém mais forte. Para vencer, Yang deve aceitar a sua limitação de poder e usá-la. Ele se lembrou de sua conversa com a espada do Imperador, que lhe perguntou se ele acha que sua arte marcial representa a liberdade, porque ao contrário das artes marciais comuns, ele não adere a nenhuma técnica. Ele comparou suas artes marciais a uma coleção de algum tipo de molde. Yong ficou chocado ao ver que a espada do Imperador comparou suas artes marciais ao molde. Para ser honesto, em uma vida passada, as artes marciais mistas eram muito mais fortes do que as artes marciais individuais. Portanto, muitos pensaram que as artes marciais eram uma farsa. Mas no mundo de Murima, tudo o que não era possível numa vida passada tornou-se possível aqui. Tentei aplicar os padrões do MMA de uma vida anterior até agora. Pensou o jovem. A verdadeira luta começa agora. Yong deu uma cambalhota e jogou Inferno no chão. Inferno claramente não gostou. Durante a luta, eles usaram várias técnicas e os repeliram facilmente. Yong ataca com Inferno. Inferno concentra fogo em sua mão. Inferno dispara sua bola de fogo em Yon, que se esquiva. Eles lutam igualmente como 2 irmãos gêmeos. Yang novamente usa a técnica da capoeira, mas Inferno novamente não cai nesse truque. Inferno tenta alcançá-lo com sua mão de fogo e Yang agarra suas roupas para jogá-lo. Mas foi uma manobra enganosa e Yong desferiu um golpe esmagador. As pessoas viram Yeon usando a técnica de ilusão. Os mais velhos também estão chocados. Os mais velhos perceberam que Yong havia alcançado a iluminação e alcançado um novo nível. Yong percebeu que não poderia continuar assim por muito tempo. Estava usando tudo o que tinha, mas não havia resultado. A batalha terminará assim que um deles for o primeiro a perder a vigilância. A luta continua. Yang ataca, Jan bloqueia e repele. Esta é uma luta com as mãos nuas. A tensão que Yang vive agora é semelhante à que sentiu durante a luta pelo título em sua vida anterior.
Ambos os lutadores estão exaustos, ainda empatados. Inferno disse que estava interessado. Yong ficou surpreso com isso. Inferno compara as técnicas de Yong com a teia que ele criou, sem assumir uma posição específica. Ele não é previsível. É difícil adivinhar o que ele usará na próxima vez. Inferno sente a liberdade nas técnicas de Yong sem qualquer certeza e o queima por isso. Yang respondeu que talvez estivesse com inveja ou ciúme. Inferno chamou Yong de atrevido e disse que lhe mostraria o verdadeiro poder de um físico indestrutível. Ele reuniu toda a sua energia e desta vez não apenas as palmas das mãos queimaram, mas todo o seu ser. Chamas explodiram dos olhos. Yong ficou um pouco feliz, porque seu oponente tinha uma carta escondida na mão e a retirou. Sua bunda deve estar realmente queimada, Yong gritou zombeteiramente. Novamente palma e punho se encontraram em batalha. Chama e frio. O líder da aliança e seu assistente não entendiam mais qual deles era ortodoxo e qual era heterodoxo. Mas o líder está claramente chateado com isso. Ele grita que esta é uma luta real como deveria ser. Destrua tudo aqui. Inferno ataca como um demônio do inferno em chamas. Yong desvia todos os ataques e desfere seus próprios golpes. Yong sentiu dor nas mãos. Parecia que os golpes do inferno haviam ficado mais fortes. A velocidade do inferno aumentou, e suas palmas também. Mas por quanto tempo ele conseguiria manter esse estado de energia? Yang se perguntou. Ele tem certeza de que o inferno não durará tanto. Inferno agarrou as mãos de Yong e disse: "Você parece chateado." Inferno pressionou as braçadeiras blindadas e elas se quebraram, voando em pedaços. Inferno ergueu Yong pelas mãos. E ele jogou com tanta força que o palco se quebrou em pedaços, que voaram alto no ar com a explosão. Resta pouco do palco, muita poeira e fragmentos. A onda de choque atingiu as arquibancadas. Inferno começou a pular sobre os fragmentos como se estivesse em um caminho. Ele tentou encontrar Yong e acabar com ele. Finalmente ele viu algo azul e imediatamente correu para agarrá-lo. Mas acabou sendo apenas um pedaço de tecido. Acabou sendo uma armadilha. E o punho de Yong já voava lateralmente em direção à cabeça de Inferno. Yong conseguiu ganhar velocidade antes do golpe para que o golpe fosse esmagador. Yong pousou e seu oponente voou para uma pilha de pedras. Yong se virou para ver o que aconteceu. É claro que ele está cansado, e esta é uma luta difícil como todas as anteriores. Inferno se levantou. Como eles aguentaram tudo isso? Eles são ciborgues ou terminadores? Ah sim, aqui é Murim, tudo é possível aqui. E então eles ficam frente a frente. Eles realmente ficaram sem truques. Vamos ver mais adiante. Os dois lutadores avançaram um contra o outro como ímãs, ganhando enorme velocidade. Inferno salta novamente e forma um dragão de fogo que planeja lançar em Yong. O dragão de fogo e os fluxos contínuos de fogo dirigiram-se direto para o inimigo. Mas Yong não vai apenas esperar. Ele também correu para encontrar Inferno. Ele precisa se concentrar, reunir todas as técnicas de sua vida anterior com aquelas que ele possui agora. Yong começou a correr ainda mais rápido, como um relâmpago. Ele se afastou da flecha de fogo. Inferno não sabe como alguém pode correr ainda mais rápido que ele. Ele não tinha igual nisso. Tendo visto onde Yong parou, Inferno se vira e está prestes a lançar um novo ataque. Yong assumiu uma postura incomum para um contra-ataque. Inferno está prestes a usar a bola de fogo novamente. Mas ele usa o estilo de Karate Kyokushin, e Inferno leva uma série de golpes. Yong está respirando pesadamente. Está quase exausto no limite. Inferno cai. Seus olhos de fogo se apagaram. Parece que não há mais energia. Yang diz que sente pena de quem caiu. Essa foi uma luta super divertida, obrigado. Yong disse. O vencedor é Yong White, da Golden Tiger Wall School, apelidado de excêntrico do combate.